Palavra aberta. Paralelo ao julgamento no Supremo Tribunal Federal do núcleo principal da ação que trata da chamada trama golpista, o assunto mais comentado na política brasileira esta semana foi a possibilidade de votação nos próximos dias no Congresso Nacional de um projeto de anistia. A ideia, principalmente de correntes e políticos ligados à direita, é que a anistia beneficie os acusados da tentativa de golpe e as pessoas que participaram dos ataques do 8 de janeiro em Brasília. O tema, mais uma vez, divide direita e esquerda no Brasil. O governo do presidente Lula e segmentos ligados a ele são totalmente contra a anistia. Mas Lula admitiu quinta-feira em Belo Horizonte que se a proposta for levada ao Congresso, corre o risco, nas palavras dele, de ser aprovada. Para debater a legalidade e a viabilidade de uma possível anistia, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional da UFMG, Emílio Peluso. Obrigada pela presença, professor, bem-vindo. Eu que agradeço o convite feito. Estamos recebendo também o advogado criminalista José de Assis Santiago, doutor em Direito Processual, professor da PUC Minas. Olá, professor José, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Eustáquio. Obrigado, Kátia. É um prazer estar no Palavra Aberta mais uma vez. Obrigada, professor. Vamos começar ouvindo o professor Emílio Peluso. Existem algumas propostas já tramitando na Câmara sobre esse assunto, mas tem uma mais recente que tem causado muitas reações nos últimos dias. O senhor pode, por favor, detalhar para a gente que proposta é essa e quais são os pontos que estão levantando polêmica? Eu acho que seria interessante antes, né, a gente fazer esse contraponto com as propostas que foram feitas anteriormente. Então a gente tem projetos de lei tramitando desde o final de 2022 no Congresso Nacional, buscando estabelecer anistias e ainda, né, sem incluir aquilo que aconteceu, que talvez seja um dos principais motivos para essa discussão, que foi o 8 de janeiro de 2023. Né? E também, obviamente, sem incluir o que foi descoberto, o que foi discutido no curso dessa ação penal 2868, que tramita no Supremo, e que a gente está aguardando o julgamento para a semana que vem, que é relativo à trama golpista. Né? E aí o que acabou acontecendo foi que esse debate foi caminhando num certo sentido, e aí deputados, então, e senadores que apoiam o ex-presidente Bolsonaro verificaram que seria necessário propor um projeto que fosse um projeto mais abrangente, um projeto mais direto, pegando figuras delitivas e crimes os mais amplos possíveis que de alguma forma pudessem estar ligados tanto ao 8 de janeiro quanto às discussões sobre o papel do Supremo na investigação do inquérito das fake news, o papel do Supremo em outras investigações, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, questões relativas à inelegibilidade, questões cíveis, questões mesmo de responsabilização financeira. Então, na linha do tempo vai lá em 2019. É uma abrangência imensa, vai até 14 de março de 2019, né? Pega esse período todo, o que no final das contas redundaria então quase que numa impossibilidade de responsabilização de várias questões ligadas a qualquer ponto que tivesse ligação, porque o projeto também fala em crimes conexos aos crimes políticos. Ele utiliza um termo que foi utilizado pela primeira vez no Decreto-Lei 7474 de 1945, né, relativo a uma anistia para o governo, ainda a ditadura de Vargas, e relativo também, repete também uma expressão que aparece na Lei 6683 de 79, que trata da anistia em relação à ditadura de 64 a 85. Para colocar, então, criar, na verdade, ali quase que um ralo que traz para ele qualquer conduta de uma forma que ela tem um relevo político, que ela, por exemplo, se fala lá, se envolva a questão relativa à polarização política e etc., para tudo isso está abarcado pela anistia. Então, o projeto ainda não foi, ele foi desenhado no domingo por advogados e influenciadores ligados ao apoio, né, ao ex-presidente. Ele não foi ainda introduzido no Congresso Nacional, mas a expectativa é que isso aconteça na próxima semana ou na semana seguinte, logo após o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Doutor José de Assis Santiago, advogado criminalista, professor de Direito Processual. O que está sendo motivo de argumento desse grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro defendendo uma anistia? Seria a falta de provas? Seria a suspeição do ministro Alexandre de Moraes para julgar esse processo? Seria o fato de o caso estar sendo julgado na primeira turma do Supremo e não por todos os ministros do Supremo? E o senhor tem até um posicionamento que, neste episódio em si, nesse contexto, essa proposta de anistia seria uma confissão? Eustáquio, anistia nós temos que ter
em mente que anistia está dentro da categoria de perdão. É um perdão concedido por uma lei, pelo parlamento, para aqueles que foram condenados por crime. Então, dentro do direito penal, nós temos como espécie de perdão o indulto, a anistia e a graça. No caso da anistia, é um perdão pelo poder legislativo. Nesse caso, né, se presume que há um crime. Logo, se eu defendo falta de prova, se eu defendo algo relacionado ao processo, eu estou pedindo nulidade processual, eu estou pedindo a absolvição em uma defesa dentro do processo. Uma vez que peço anistia, eu estou pedindo perdão. Logo, eu vejo aí uma grande contradição entre aqueles que defendem esse tipo de postura, uma vez que só se perdoa o fato incorreto, a gente só perdoa o erro. Logo, a gente só anistia o crime cometido. E depois da condenação? Depois da condenação. Sempre depois do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Professor, e agora, qual que é o ponto, além dessa controvérsia que o senhor trouxe, mas assim, quais são os pontos que o senhor avalia como inconstitucionais? Bom, Kátia, se a gente pensar que a gente está propondo uma anistia a crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito e, portanto, contra o próprio texto constitucional, anistiar aqueles que agrediram a Constituição é como se a Constituição permitisse a sua própria extinção. Quem me dirá que esses anistiados de hoje não tentarão novamente contra a Constituição amanhã? A anistia é um instrumento de pacificação em termos de virada histórica, como ocorreu no fim da ditadura Vargas para o regime democrático de 46, como ocorreu em 79 com o fim da ditadura militar para o início do processo democrático, e nós cometemos um grave erro de anistiar aqueles que vinham cometendo crime em nome do Estado. Nós anistiamos aqueles que torturaram, aqueles que cometeram crimes em nome do Estado, quando só deveríamos ter anistiado aqueles que foram vítimas do Estado, que estavam lutando pela democracia e que agora viria o regime democrático, anistiando os fatos praticados contra a ditadura e não por ela. Professor Emílio Peluso, o professor José de Assis Santiago levantou a questão da anistia de 1979. Para o ouvinte entender também, há semelhanças, diferenças, pontos convergentes ou divergentes daquela anistia de 79, chamada ampla, geral e restrita, para essa proposta que está sendo elaborada agora? Tem uma grande diferença. A gente tinha, a partir de 1964, um regime que era declaradamente ditatorial, que vez por outra tentava se classificar como sendo algo próximo de uma tutela de um regime democrático, mas que não tinha preocupação nenhuma em se caracterizar como uma ditadura e como uma ditadura militar. E aí a gente teve contra esse regime a luta de vários familiares de exilados, de presos políticos que buscaram uma anistia para esses agentes, pessoas que estavam então fora do país ou que estavam presas e que deveriam voltar ao convívio político, ao convívio em geral, ao convívio social aqui no Brasil. E aí, então seriam as vítimas do regime militar, né? Isso, aqueles atingidos pelo regime militar. E aí a lei de anistia de 79, ela foi, na verdade, a sua aprovação muito tutelada pelo governo Figueiredo à época. E aí o que se fez foi aprovar um projeto que tinha muito a cara do governo Figueiredo, que estabelecia uma anistia que não era uma anistia ampla, geral e restrita, porque ela não abarcava crimes que eram chamados de crimes de sangue ou crimes de maior violência, e que também incluía na sua anistia aquilo que era chamado de crimes conexos, que era uma forma do governo, de uma certa maneira, não tão clara, tão ostensiva de dizer que ele também teria cometido crimes, tentar anistiar também aqueles agentes da própria repressão. A gente teve em 2010 uma decisão que foi uma decisão, a meu ver, equivocada do Supremo Tribunal Federal, que manteve essa anistia, inclusive, para agentes do regime, mas o Brasil já foi condenado 2 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação a essa decisão tomada pelo Supremo. E a gente tem várias ações penais criminais ajuizadas pelo Ministério Público Federal, voltando à questão, e há sinais no sentido de que o Supremo volte a discutir o ponto, inclusive no caso de um impacto político e cultural muito grande, que é o caso
Rubens Paiva, que aparece no filme Ainda Estou Aqui, né? E aí, o que a gente vai ver é que, se a gente comparar essa discussão com a discussão atual, na verdade, a gente está vendo, então, uma imputação feita a pessoas num regime democrático que estavam lutando pela ruptura em relação a esse regime democrático, né? Eu acho que a gente não pode ser inocente de achar que as pessoas que estavam em Brasília estavam lá realmente como se fosse, os ministros supremos disseram isso, né, um passeio no parque. Ali, na verdade, as pessoas estavam esperando que algo pudesse advir, por exemplo, uma decretação de uma GLO, algo nesse sentido, que fizesse com que você tivesse uma alteração, uma mudança, uma ruptura institucional. Em 8 de janeiro, né? No 8 de janeiro, e agora a gente já sabe, né, que em relação a toda a discussão, que pelo menos começaria naquela reunião em julho de 2022 e prosseguiu com uma tentativa de golpe, a operações como a Punhal Verde e Amarelo e etc., que teriam um impacto muito maior na estrutura constitucional brasileira. Então, você discutir anistia para uma situação como o Zé acabou de colocar aqui, é uma situação que busca, na verdade, romper com o próprio pacto constitucional, é uma contradição nos seus próprios termos e não pode ser aceita como algo inconstitucional. Acho que, até para usar uma expressão que apareceu num dos editoriais, né, o Globo, o Estado e a Folha de São Paulo se posicionaram já contra essa anistia, né? Ela é configurada aí, ou chamada, apelidada de uma anistia quase que pornográfica, né? Professor Emílio Peluso, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele está inelegível, ou seja, impedido de disputar as eleições. Com a anistia, essa decisão ela se mantém? Ele continua impedido de disputar as eleições ou não? O texto que está circulando na internet, que foi redigido, ao que parece, no último domingo, né, é um texto que já inclui a cessação desse tipo de inelegibilidade. Então, na verdade, não seria uma questão que seria própria de uma consequência direta da própria anistia, mas esse texto visa já também permitir que o próprio ex-presidente pudesse, se quisesse, né, concorrer a um mandato presidencial no ano que vem, né? Eu acredito que o Congresso Nacional não consiga e não tenha consenso suficiente para aprovar um texto nesses termos, né? Se a gente for pensar no que o Congresso faria em termos pragmáticos, provavelmente o apoio, por exemplo, do Centrão viria muito mais para uma eventual anistia em relação àqueles agentes do 8 de janeiro, né? Uma mudança em relação a outros tipos penais da lei do Estado Democrático de Direito, alguma coisa um pouco menos incisiva do que esse projeto está tentando propor. Uma anistia mais light. Uma anistia mais light, né? Mas a gente não sabe o que pode acabar acontecendo, né? Professor José de Assis Santiago, nesse projeto que está em elaboração, discussão lá em Brasília, o senhor já vê, assim, de antemão, alguns pontos que são inconstitucionais? Por exemplo, alguns crimes que estão sendo julgados lá no Supremo, nessa questão da trama golpista, são cláusulas pétreas da Constituição e não poderiam ser alvo de anistia? Bom, Eustáquio, o que a Constituição traz é que os crimes contra o Estado Democrático eles são imprescritíveis. Mas os crimes contra a própria Constituição, eles devem ser impedidos de graça, anistia, indulto, de perdão, por uma questão muito simples. A Constituição não pode tutelar aqueles que tentam matá-la. Seria como a Constituição aceitar a sua própria extinção. E a Constituição tem que ser um texto, deve ser um texto, tendente à perenidade, tendente a uma longa duração, estabelecendo as nossas relações enquanto país, enquanto povo, de longa data. Então, nós não podemos ter um projeto de lei que perdoe aqueles que tentaram romper com o próprio Estado Democrático de Direito estabelecido lá em 5 de outubro de 1988. Professor, se advogados participaram da elaboração dessa proposta, né, que, entre aspas, está sendo chamada de indecente, de uma anistia indecente, na sua avaliação, aí a gente tenta olhar, né, enxergar com os óculos dos advogados que participaram da elaboração dessa proposta. Eles se basearam em quê, então? Penso que na vontade ou no desejo, né, de um perdão para aqueles que, não digo eles defendem, porque creio que esse projeto, essa proposta não tem nada a ver com os advogados envolvidos no processo. Não. Mas não aqueles que estiveram no Supremo Tribunal Federal essa semana fazendo a sustentação oral, mas talvez uma equipe aí de apoiadores, né, entre eles advogados, que teriam participado. Eles teriam se baseado em alguns preceitos legais ou não?
Não, penso que eles não se basearam no texto constitucional. Né? O texto divulgado, né, ele padece de grave inconstitucionalidade, e isso tenho certeza que será objeto de análise final pelo Supremo Tribunal Federal. Professor Emílio Peluso, a gente já ouviu várias vezes, já aprendeu que uma lei, quando é aprovada, ela não retroage, né? Quer dizer, ela não vale para coisas que aconteceram antes da aprovação dela. E no caso desse projeto que está em elaboração para a anistia, ele trata de crimes que podem ter sido cometidos a partir de 2019, ou seja, 6 anos atrás. Como explicar isso? A anistia, na verdade, como o José colocou logo no início da nossa discussão aqui, né, a anistia ela tenta abarcar, sim, fatos que aconteceram no passado. De fato, a regra geral em relação ao direito é que as leis não vão retroagir, né, mas em relação ao campo do direito penal, o que a gente vai observar é que essa retroatividade ela pode acontecer se ela for benéfica ao réu. Então a anistia ela vai ter justamente esse sentido e a gente espera que ela sempre aconteça após condenações definitivas, né? Por isso que os parlamentares agora estão tentando suspender um pouco a discussão, pelo menos até a semana que vem, para aguardar o julgamento final do Supremo Tribunal Federal. Então ela sempre, isso não é algo que é controverso, as anistias elas incidem sobre o passado. O problema desse projeto de anistia é que ele tenta também incluir crimes ou eventuais outros atos ainda não objeto de investigação, ainda não objeto de ação penal, Futuro, né? que no futuro pudessem vir a acontecer. Daí essa ideia de que a anistia, nesses termos, é indecente, né? Porque ela está buscando uma amplitude que, no final das contas, acaba gerando um grau de impunidade que a gente sabe é uma das bandeiras de vários partidos de direita, que a gente lide bem com a impunidade, mas que está sendo colocada agora como uma possibilidade sem qualquer tipo de problema. A gente vai ter, nesse caso, teria, nesse caso, uma consequência de impunidade que é gravíssima. Né? E aí podemos ter, como o senhor está falando da impunidade, qualquer situação que alguém não concorde, um grupo não concorde, vamos pedir anistia. Por exemplo, no caso do Mensalão, vários condenados, vão elaborar um projeto e votá-lo no Congresso Nacional, dando anistia a todos os condenados do Mensalão. Me parece que todos estão soltos já, mas anistia a todos, né, se eles estivessem presos ainda. Aí o Brasil não ia ter mais punição. Assim, a questão é a seguinte, olha, é um pouco naquele sentido. Olha, se você tem um grau de comoção política em que você está tentando mudar o regime, um regime que está saindo, por exemplo, de um regime ditatorial para um regime democrático, e que você precisa, de fato, de fazer um certo reconhecimento de que certos atos não poderiam ter configurado crime, daí a razão de existência da anistia. Agora, você pensar na anistia numa amplitude tal em que você não consiga nem mesmo proteger o Estado Democrático de Direito, aí a gente tem graves consequências para a forma como a gente vai pensar a defesa da própria Constituição. Professor, a gente já está caminhando aqui para o encerramento do Palavra Aberta, mas só fazendo um contraponto aqui numa pergunta. Haveria algum ponto de equilíbrio na anistia? Faria sentido anistiar alguns condenados ou parte daquelas pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro? Olha, Kátia, eu penso o seguinte, recentemente eu escrevi um artigo em que eu defendia que a anistia, você tem um certo consenso internacional de que crimes que são crimes muito graves, chamados crimes contra a humanidade, aqueles crimes que atentam contra populações, como o genocídio, por exemplo, né, eles não são anistiáveis. Eu acho que também os crimes contra o Estado Democrático de Direito, aqueles crimes que visam, então, tutelar, proteger o Estado Democrático de Direito, a democracia, eles também não poderiam ser passíveis de anistia. A gente poderia fazer uma equivalência nesse sentido. Ainda assim, se eventual discussão passasse em termos políticos, ela iria talvez muito mais no sentido não de uma anistia, mas de uma rediscussão talvez do modo como estão tipificados os crimes na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que alterou o Código Penal para instituir todos esses crimes, lei sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro, né, instituiu todos esses crimes no próprio Código Penal. Uma eventual rediscussão nesses termos, me parece que ela cabe num processo político. Agora, tentar colocar a fórceps, uma discussão de anistia na amplitude que está sendo colocada é inconstitucional. Seria uma redução de pena? Uma eventual discussão nesse campo não me parece que seria uma discussão tão complexa e divisível quanto a discussão da anistia. Mas aí a anistia, sim, retroage, né? Porque são fatos que já aconteceram, mas numa redução de pena, aí pode retroagir? Sim, nesse caso também a gente teria uma reanálise dos processos no Supremo e aí, eventualmente, uma rediscussão das penas aplicadas aos réus. Agora, professor José de Assis Chagas, também caminhando para o final da nossa discussão, no caso de
anistiar. Todo acusado ou condenado ele tem direito à ampla defesa, ao contraditório. E o senhor falou que no caso de algum questionamento da defesa em relação ao processo, ela pede absolvição, anulação do processo e tal. Mas ela não... Todo mundo, teoricamente, agora falando do outro lado, né? Não pode pedir anistia, pode pedir um perdão, porque acha que o processo não foi adequado, não foi legal, ela não pode pedir um perdão, ou é um perdão simplesmente assim, não, eu quero que eu seja perdoado, simples assim? O perdão, ele é destinado a quem pecou. A anistia, portanto, é destinado a quem foi condenado e julgado por crimes. Nós estamos discutindo um projeto de anistia para aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Se a gente pensar historicamente, as anistias que nós aprovamos foram sempre para aqueles que lutaram contra regimes de exceção, regimes ditatoriais, e que na virada de um regime de exceção para um regime democrático, nós revisamos aqueles fatos que poderiam não ser perdoados como uma forma de transição de um modelo para o outro. Agora não. Essa proposta, ela visa perdoar aqueles que tentaram derrubar o regime democrático e que não foram vitoriosos. Porque se tivessem sido vitoriosos, talvez nós não poderíamos sequer estar aqui discutindo o Estado Democrático. E nem julgamento haveria, né? Nem julgamento haveria. Se houvesse rompimento, o vencedor não julga os próprios crimes cometidos. Né? Nós temos aí um paradoxo, para mim, insuperável. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje recebemos o doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional da UFMG, Emílio Peluso. Obrigada pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço, foi excelente o debate. Recebemos também o advogado criminalista José de Assis Santiago, doutor em Direito Processual e professor da PUC Minas. Professor José de Assis Santiago, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Obrigado, Eustáquio, obrigado, Kátia. É um prazer debater com o professor Emílio, que é sempre um grande aprendizado ouvi-lo. Obrigada, professor. E a gente agradece também pela sua audiência aqui no Palavra Aberta. Lembrando que a gente está no ar todo sábado no Jornal da Itatiaia. E você pode acompanhar também as edições, inclusive esta, nos nossos canais digitais, no canal da Itatiaia no YouTube e também nas plataformas de áudio.